Greetings, brothers and sisters. Saudações, irmãos e irmãs. Greetings. We bear witness there is no God but one. Não há outro Deus, só There is no God with him. There is no God besides him. There is no God equal to him. Não existe Deus com ele, não existe Deus entre ele, não existe Deus igual a ele. We thank God for the way of holiness revealed to his holy prophets and apostles. Queremos agradecer pelo Santo Espírito por nos revelar os santos apóstolos. And we are grateful to God to finally be here in Mozambique, South Africa. E estamos gratos a Deus por finalmente estarmos aqui em Moçambique, África. We are webcasting live around the world this afternoon. Temos sido enviados para muitos lugares durante esses dias. So you that are watching, we're in Mozambique, South Africa. Aos que nos assistem, saiba que estamos em Moçambique, a África do Sul. We are grateful for the hard work and the wonderful work that Pastor Benny is doing here. E estamos muito agradecidos pelo grande trabalho e pelo trabalho que o pastor Benny tem feito aqui. We are thanking God to have Bishop Simbali from the island of Mauritius Agradecemos a Deus pelo bispo Simbali de Maurícia and the ministers from Johannesburg and Cape Town, e aos ministros de Johannesburg and Cape Town, and to all of our guests that is present. We thank God for all of e you. também a todos os nossos visitantes. Agradecemos a Deus por vossas vidas. It is good to know that the truth of God is growing wonderfully here in Africa. É bom saber que a verdade de Deus está a crescer aqui em Moçambique. We came here from Berlin, Germany last week. Estamos a vir de Alemanha. Semana passada estávamos na Alemanha, Where we just completed the second European conference there in Germany. também estávamos a cumprir a segunda convocação lá na Alemanha. So it was a blessing to be here in the second convocation here in Mozambique, South Africa. É uma bênção estar aqui também na segunda convocação aqui em Moçambique. After this conference is over, God willing, we will be going to the country of Malawi. Pela permissão de Deus, também estaremos saindo daqui para o Malawi. Then after Malawi, we will be going back to America, God willing. De Malawi estaremos a voltar para a América para os nossos trabalhos. You know, when I look at all of you that are gathered here this afternoon, it fulfills the scriptures. Eu estou a ver vocês que se juntaram hoje como cumprimento da palavra. The scriptures teaches us that all nations shall flow into God's church. A palavra diz que todas as nações se juntarão por nome do Senhor. God only have one church. Deus tem apenas uma agenda. God only have one people. Deus tem apenas povo. And that one people is from the four corners of the earth. E este povo é de todo canto do mundo. God only have one standard. Deus tem apenas mandamento ou requisito. And everybody, regardless of race, creed, or color, E todo mundo que quer entrar neste reino de Deus, cumprir esse requisito, must come to God the same way. precisa vir a Deus nos requisitos dele. Now, in America, you see a lot of preachers from Africa trying to be like the preachers in America. Na América nós temos visto muitos pastores aqui da África tentando pregar como pastores da América. They're trying to be like the false prophets in America. Eles tentam ser como falsos profetas da América. They don't want to be like the Bible says. Eles não querem ser como a Bíblia diz. My only interest is be what the Bible say do. O meu único interesse é ser como a Bíblia diz. The same spirit of deception in America is the same spirit of deception in Africa. O mesmo espírito que nós temos vivido na América é o mesmo espírito que vivemos aqui em Moçambique.
There are preachers here in Africa that have our brothers and sisters eating grass like animals. Tem pregadores aqui na África que têm desviado nossos irmãos como animais. I heard of one preacher here in Africa told the people to starve themselves so you can die and be with Jesus. Eu ouvi dos pastores da África dizer ao povo que eles poderiam se cortar a si mesmos, se assim seriam salvos por Jesus. It is very important to learn God's way. É muito importante aprender a palavra de Deus. And when you learn God's way, nobody can come along and trick you and deceive you. Quando você aprende os caminhos de Deus, ninguém pode vir te enganar. When you learn God's way, you will learn the truth, how God wants us to be as a people. Quando você aprende o caminho de Deus, você aprende o que Deus quer que você seja como povo dele. If we are ignorant of the ways of God, se você estiver nos caminhos de Deus, then the devil will be successful in deceiving all of us. Se você não estiver no caminho, o diabo vai te desviar dos caminhos de Deus. The scriptures is the most important thing in the world. As escrituras são a coisa mais importante do mundo. The scriptures is given to us to govern us. As escrituras nos dão o poder de governar. Jesus, who was God manifested in the flesh, Jesus foi Deus manifestado na carne, walked among the human family to leave a perfect example. Caminhando entre os apóstolos, sendo bom exemplo. He gave us 12 apostles when he was here. Ele nos deu 12 apóstolos quando ele estava aqui na terra. And all of the apostles preached the same thing. E todos os apóstolos pregavam a mesma coisa. He died and came back the third day. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. And the scripture says, then opened he their understanding. E a Bíblia diz que o seu entendimento se abriu. That they may understand the scriptures. Para que entendesse as escrituras. The apostles, what they preached was right in everything. O que os apóstolos pregaram era certo em tudo. Whether the preachers are from Africa, e os pregadores da África, Europe, de Europa, Canada, de Canadá, America, da América, the Caribbean, eles de outro lugar, no matter where they at in the world, não interessa que parte do país, God commanded the preachers to have the same thing. Deus manda pregar a mesma coisa. Out of all the churches, e todas as igrejas on the continent of Africa, ou dos continentes africanos, look at the different religious beliefs. Veja a diferença da crença das outras igrejas. You have the Catholics. Eles têm outras crenças. You have the Presbyterian. Eles têm crenças de prosperidade. You have the Lutheran. Ele tem crença de igreja luterana. You have the Seventh-day Adventists. Tem sétimo dia. You have the Mormons. Ele tem os mormons. You have the Muslims. Tem os muçulmanos. You have the Rastafarians. Tem os da Rastafarians. You have everything opposite from what Jesus had. Tem todas as coisas que estão fora daquilo que Jesus disse. Jesus said, "Search the scriptures." Jesus disse, examine as escrituras. For in them, porque nelas, you think you have eternal life. Você pensa que tem a vida eterna. Then he told us you err because you don't know the scriptures. Por que ele disse isso? Porque as pessoas não conheciam as escrituras. Nor the power of God. Não conheciam o poder de Deus. Now follow me in the Bible. Me siga na sua Bíblia. In the second chapter of the book of Isaiah. No livro de Isaías, capítulo número 2. Then the word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. Esta é a mensagem que foi revelada a Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. And it shall come to pass in the last days, e nos últimos dias, that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain, o monte do templo do Senhor será o monte mais alto dos todos, and shall be exalted above the hills, e ele será exaltado acima de todas as montanhas, and all nations shall flow unto it. E todos os rostos da terra ou nações irão brilhar. And many people shall go and say, "Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord." Muitos povos virão e dirão, vamos subir ao monte do Senhor, to the house of the God of Jacob.
no tempo de Deus de Jacó. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. E ele nos ensinará o que devemos fazer e nós o seguiremos. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Pois é desde Sião a lei será anunciada e desde Jerusalém. So the prophets prophesied to us O profeta está a profetizar para nós that all nations shall flow to the Lord's house. que todas as nações virão aos pés de Deus. Understand this, Mozambique. Entenda isso, Moçambique. The only thing that should come out of God's house is God's law. A única coisa que pode vir na casa de Deus tem que ser a lei de Deus. Understand this, religious viewers. Entenda os nossos internautas. The same thing that's in America A mesma coisa está sendo dita em América, have to be in Europe. precisa ser também na Europa. The same thing must come out of Africa. É a mesma coisa que tem que vir na The África. same thing must come out of Canada. É a mesma coisa que tem que ir para o Canadá. The same thing must come from the South Pacific. É a mesma coisa que tem que ir para o Oceano From the Pacífico. Lord's house must come the Lord's word. Em tempo do Senhor, muitos virão para a lei do Senhor. The Lord's word forms a godly people. A lei de Deus forma o povo de Deus. This is why everybody must be born again. É por isso que todo mundo precisa nascer de novo. The Bible says of the water and of the Spirit. A Bíblia diz é pela água e pelo Espírito. We travel the world not for fun. Nós não estamos no mundo só para lutarmos. We don't travel the world to sightsee. Não estamos aqui simplesmente como turismo. We travel the world to save the soul of men and women. Nós saltamos de mundo para salvarmos as almas dos homens. The Lord said, all souls are mine. Deus disse, todas as almas são minhas. Mozambique, you belong to God. Moçambique, você pertence a Deus. God said he created us for his glory. Ele disse, nos escolheu para a sua glória. Not to have fake healing meetings. Não é só para ter uma desgraça. We know God is a healer, Nós conhecemos que Deus cura, but we don't have to pretend that we're healed. mas nós não precisamos buscá-lo para nos curar. Not to rob you out of your money, Não precisamos correr por causa do dinheiro, but to prepare your soul to meet God. mas preparar as vossas almas para encontrar-se com Deus. Do you understand what I'm telling you? Estão entendendo o que eu estou a pregar? The problem with religion, O problema da religião, the fear of the Lord had left religion. o temor do Senhor saiu nas religiões. The churches don't fear God no more. A igreja não teme mais a Deus. And when you don't fear God, you don't respect Him. E se eles respeitam a Deus, temem a Deus, eles não respeitam a Ele. God's purpose Ao propósito de Deus is to bring His fear back é trazer o temor dele de volta in the church, na igreja, among God's people, do lado do povo dele, from one end of the earth to the other. para que outros convertam outras pessoas. You're not going to live here forever. Você não estará aqui para sempre. We don't care how much money you have. Não interessa quanto dinheiro nós We don't temos. care how large your house is. Não interessa quanta sabedoria nós It temos. doesn't matter how wealthy you are. Se você perder o que você tem, The Bible says, naked you came into the world, a Bíblia diz que nada vai sair daqui do mundo. and naked you shall return. E nada você tomará de volta. Every politician that's in Africa, Mesmo a política na África. all of parliament that's in Africa, Toda a política na África. everyone that holds authority in Africa, Se você quer coisas boas, vá para a África. you have one thing in common. Você tem uma coisa só que fica. All must stand before the judgment seat of God. Todos irão permanecer diante do juízo de Deus. Whether you're rich, Quando você é rico whether you're poor, ou pobre, whether you're black, ou é branco, whether you're white, ou você é amarelo, it doesn't matter what color you não are. interessa a cor da sua pele. You were born without a dime. Você será convocado You're antes de going morrer. to die the same way. Você vai morrer do mesmo jeito. The Lord our God says all nations A Bíblia diz que todas as nações, shall flow to his house. eles virão para a sua casa. So if God wants all people to come to him, Deus quer que todo mundo vá a Ele, God wants to change all people. para Deus mudar todas as pessoas. Look at your religion.
Veja a sua religião. sees it in the Bible. Busque nas escrituras. Whatever you claim to be, Tudo que você tenta ser, sees it in the Bible. coloque na Bíblia. You don't be something because your father is that. Você poderá ser lançado para o lago de fogo. You don't claim something because your mother claim it. Você não vai ser salvo só porque sua mãe está te salvando. If God didn't tell you to be what you profess, Não é porque Deus também não te chamou para aquilo que você professa. then it's not worth having. Então não haverá mais nada. God says, be holy. Deus disse, seja santo. Them the type of prophets that God had. Que tipo de profeta que Deus quer? He sent us holy prophets. Ele enviou santos He profetas. sent us holy apostles. Ele enviou santos apóstolos. He didn't send Baptists. Ele não enviou os He didn't batistas. send Methodists. Ele não enviou os Mateus. He didn't send Pentecostals. Ele não enviou os pentecostais. God sent holy. Ele disse, sejam santos. And this is what God wants everybody to be. É por isso que Deus quer todo mundo para Ele. If you are not holy, Se você não é santo, then your religious belief is not in the scriptures. então a sua crença religiosa não está When nas you escrituras. believe in the holy God of heaven, Se você acredita no Deus dos céus, you believe in one, você acredita só num Deus. not two, Não dois, not three, não três, just one. somente um. Not three distinct persons in a Godhead, É por isso que isso que faz com que Deus seja separado, just one. porque isso é um. The Bible says, "Hear, O Israel, A Bíblia diz que aqui está Israel. the Lord our God is one." O vosso Deus é um. If the Lord our God is one, He just want one people. Se o nosso Deus é um, Ele também quer um povo. And that one people is like a quilt of many colors, E esse um povo é como se fosse uma equipa de muitas cores, many nationalities, muitas nacionalidades, no prejudice, pontos bem presentes, no racism, ou entendendo de todas as estações do tempo. but you will follow God's precept. Mas se você seguir o que Deus prega, When I look at you young brothers and sisters, Ele não vai ver se você é um jovem. the street have a lot to offer us, Lá na estrada tem muitos de nós. but God have better things to offer us. Mas Deus tem as melhores coisas para nos oferecer. The scriptures teaches us to remember your creator in the days of your youth. A Bíblia nos encomenda a lembrarmos aos homens no dia da mocidade. You should pursue God while you're young. Que você deve seguir a Deus enquanto é jovem. And then the Lord will gradually open up your understanding. E Deus vai te dar bom entendimento. You'll stay away from all man-made religion. E você vai ficar livre de toda a loucura de religioso. There's a religion of men, Existe a religião do homem, and there's the way of God. também existe o caminho de Deus. The religion of men consists of men's opinion, A religião dos homens é o sistema de opinião dos homens. men's idea, A ideia dos homens. men's philosophy, A filosofia dos homens. men's theology. A teologia dos homens. God's way O caminho de Deus is all scripture. é somente a palavra. And when you go by the scripture, it will contradict what you believe. E se você for à escritura, vai contradizer com aquilo que você acredita. Jesus said, search the scriptures. Jesus disse, examina as Not escrituras. search theology, Não examina a filosofia. not search history. Não examina a história. Bible college don't make preachers. A Bíblia de escola não faz você pregador. The Lord makes preachers. O Senhor faz pregadores. And when the Lord make a preacher, you'll O stick to the Senhor Lord's word. faz pregadores. Are you listening? The scripture says, the word that Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. A Bíblia diz que a palavra foi revelada a Isaías acerca de Judá e Jerusalém. God told his apostles, go to Jerusalem Deus disse aos apóstolos, vão a Jerusalém and tarry until you be endued with power from on high. e vão fazer aquilo que eu vou vos dar poder para fazer. The apostles obeyed Jesus, E os apóstolos obedeceram a Jesus. went to Jerusalem Foram a Jerusalém from the mount that is called Olivet, which was a Sabbath day's journey. e naquele tempo era tempo ainda da festa dos judeus. And they went to the upper room while they was in Jerusalem.
E eles foram para os quartos, as casas, mas em The Jerusalém. scripture teaches us they continued in prayer and supplication E eles foram continuando em oração e suplicando ao Senhor de quartos with fechados. the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Com as mulheres e os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Then the apostle Peter, moved by the Holy Ghost, Mas o apóstolo Pedro foi movido pelo Espírito Santo. he stood up with the 11 Ele levantou-se diante deles and said, let all the house of Israel know assuredly e ele falou para toda a casa de Jerusalém that God had made that same Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Deus enviou Jesus que vocês o crucificaram lá na cruz. When they heard this, Quando eles ouviram isso, the scripture says they were pricked in their heart e eles foram constrangidos e foram doloridos no coração. and said to Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? E eles disseram para os apóstolos e Pedro, o que nós faremos? Now I'm asking you, Mozambique, E eu quero que vocês, Moçambique, look at your sinful life. veja a tua vida do passado. Look at your life of swearing, Veja lá a tua vida de relacionamento, gambling, a sua vida de bruxaria, smoking, a sua vida de fumar, drinking, a sua vida de bebedice, adultery, a sua vida de adultério, living together, not married, vivendo com os irmãos sem se casar, fornication. a fornicação. The Lord, through the scriptures, wants to clean us up from these things. Deus quer, através da palavra, nos limpar desses pecados. This is why the Lord's house demands repentance. É por isso que Deus quer que os homens se arrependam. You can do what you want in the false prophet's church. Você pode fazer o que você quiser na igreja falsa. In the false prophet church, you can live any way you please. Numa falsa igreja pode fazer o que você acredita. Because the fear of God is not there. Porque não tem lá o temor de Deus. They don't love God, they love money. Muitos pensam que Deus ama dinheiro. God said he called the whole earth Ele nos chamou para as riquezas maiores. from the rising of the sun Lá no levantar do amanhecer unto the going down thereof. até o anoitecer. So the scripture teaches us, E as palavras nos ensinam, and it shall come to pass e isso vai se in cumprir the last days nos últimos dias, that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountain que o monte do Senhor será estabelecido no monte mais altos and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. e será ele exaltado acima de todas as montanhas e todas as pessoas se prostrarão diante And dele. many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord. E muitos povos dirão, vamos ao monte do Senhor ou à casa do Deus To the house of the God of Jacob, e da casa de Deus de Jacó. and he will teach us of his ways. E ele nos ensinará o que devemos fazer. If you go and hear a preacher, Se você vai ser um pregador and he don't teach you the ways of the Lord, e se ele não te ensinar os caminhos do Senhor, you don't need that preacher. você não precisa desse pregador. Are you listening at what I'm Estás a saying? me escutar o que estou a falar? The purpose of church is to learn the Lord's ways. O propósito da igreja é aprender os caminhos do Senhor. If the Lord's ways don't govern the church, it's not God's church. Se a palavra do Senhor não junta a igreja, então essa não é uma igreja. God's ways shall govern the pulpit. O caminho do Senhor deveria governar o púlpito. God's ways shall govern the women. O caminho do Senhor deveria governar as mulheres. God's ways shall govern all the men. O caminho do Senhor deveria governar todo o homem. God's ways shall govern all the children. E também deveria governar todas as crianças. For the scripture says he will teach us of his ways. Porque a Escritura diz que Ele nos ensinará os seus caminhos. When you learn his ways, you can walk in his path. Quando você aprender os seus caminhos, vai andar nos caminhos dele. What is God's path? Quais são os caminhos de Deus? God's path Os is caminhos de Deus is são holiness é sempre and sanctification. santificação. What is being sanctified? O que deve ser santificado? You know, when you're sanctified, you're set apart. Santificação é separar-se. To better understand this, Precisa entender muito bem isto.
whenever you wash clothes, quando você está a lavar suas roupas, many separate the whites algumas pessoas separam roupas brancas from the color clothes. com roupas de outras cores. That's what sanctification is. Isto é o significado da santificação. Are you listening? Estás a me entender? You separate. Você separa. Now, God wants to sanctify a church. E Deus quer santificar a igreja You ought to be separated from sin. para separá-lo do pecado. If you're not separated from sin, you're not sanctified. Se você não está separado do pecado, você não está santificado. Are you listening at what I'm Estás a talking? me escutar o que estou a falar? When you're sanctified Quando você é santificado or trying to be sanctified, ou tenta ser santificado, you are in the process of separating yourself você está no processo de separar-se a si mesmo from your past life. com a sua vida passada. Whatever that past life was, that's against God. Toda a nossa vida passada que é contra Deus, You have to separate yourself from that life that's against God. precisa se separar com esta vida antiga que é contra Deus. If you're living together, not married, Se você está a morar e você não está com homem, não está casado, you got to separate from that life. precisa separar-se desta vida. If you got a second husband, Go ahead, man. if you got a second husband or second wife, while your first husband or first wife still living, Se você tem a segunda mulher enquanto a primeira mulher ainda viva, you have to sanctify by getting away from that life. você precisa se separar desta vida antiga. If you got boyfriends and girlfriends and are indulging in fornication, Se você tem namorado e uma namorada vivendo em fornicação, you have to separate from that life. você precisa separar-se desta vida. Yes. Aleluia. The scriptures teaches us the wages of sin is death. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. And if God said the wages of sin is death, the price of sin is death. E a Bíblia diz que o preço do pecado também é a morte. In the devil's church, E na administração da igreja, you can have all the men you want. ok, na igreja de demônios você pode ter o que você quiser. You can have all the women you want. Você pode ter as mulheres que você quiser. Not in God's church. Essa é uma igreja enganada. God's church Mas na igreja de Deus, have one law, você só tem Senhor. one rule, Senhor. one way of living. Caminho de viver. Is holiness or Yes. hell? Ou santidade ou inferno. There is no in between. Não tem topo. It's God's way or no way. Ou é o caminho de Deus, ou não existe outro caminho. É isso. Amém. It's not God's way and my way. Não é o caminho de Deus e os meus também. It's not God's way and Pastor Benny way. Não é os caminhos de Deus e os caminhos do pastor Ben. It's not God's way and the minister's way. Não é os caminhos de Deus e os caminhos do ministro. It's not God's way and your way. Não é os caminhos de Deus ou os seus caminhos. It's God's way alone. É somente o caminho de Deus. His way is above all things. O caminho dele é acima de todos. When you're holy, Quando você é santo, no drinking, não tem bebida, no smoking, não tem cigarro, no lying, não tem mentira. no swearing. Não é um You're living holy. Você é santo. It's a disciplined life. Como a igreja de Deus. Hallelujah. Aleluia. Glória a Deus. It's a holy, sanctified life. Se é uma vida santificada. This is why the churches in Africa is full today. É por isso que hoje a igreja em África está cheia hoje. Because the false prophets don't preach holiness. Porque os falsos profetas não pregam They santidade. just take your money. Só eles levam o vosso dinheiro. I don't want your money. Eles não querem seu dinheiro. I want your soul. Eu quero sua alma. What doeth profit a man that gain the whole world O que interessa ao homem é ganhar todo mundo and lose your soul? e perder a sua alma. Who cares what the preacher drives? Quem se importa com o que o pregador usa? Who cares about his big house? Ou que importa se ele tem uma casa grande? If he don't follow God, Se ele não segue os mandamentos, then that preacher is going to hell like everybody esse else. pregador vai ao inferno.
God's standard Enviados de Deus is not like everything else. não é para fazer nada. God's standard is clean, Os enviados de Deus são limpos, heavenly, divine, divinos, perfect, perfeitos, pure. puros. It contradicts men's tradition. Eles contradizem muitas contradições. It contradicts tribal tradition. Eles contradizem as tradições de tribos. When you go God's way, Quando você vai aos caminhos de Deus, it will contradict every religion under the sun. vai contradizer todas as crenças religiosas. That's why É por isso, you hear me saying over social media, você me ouviu falar nos canais, come back to Bible. volta à Bíblia, Come back to Bible. volta à Bíblia. Do it like the Bible says. Vai ao que a Bíblia diz. If you're not going to do it like the Bible said, don't go to no church. Se você não faz o que a Bíblia diz, não faça para a If igreja. the churches in Africa Se a igreja aqui na África not going to do it the way God said it, não fazer o que Deus diz, shut down your church. então fecha a sua igreja. Yes. Stop playing with the people. Deixe de brincar com as pessoas. Stop tricking the people. Deixe de enganar as pessoas. Stop deceiving the people. Deixa de enganar, desviar as pessoas. Stop using the people just to get money out of them. Deixa de usar as pessoas só para levar dinheiro deles. Yes. The preachers try to make you believe O pregador tem que te fazer acreditar that to get close to God, que para ser perto, para estar perto de Deus, you got to have money. você precisa ter dinheiro. The preachers try to trick you to believe O pregador tenta te enganar, acreditar. if you want a blessing from God, Se você quer uma bênção de Deus, your blessing comes depending on how much money you give. a bênção virá dependendo do quanto dinheiro você tem. That's a lie. Isso é mentira. É. If I don't have no money at all, Se eu não tenho nenhum dinheiro, God still can do for me. Deus pode continuar a fazer para mim. I don't need money to get an answer from God. Não preciso de dinheiro para ter resposta de Deus. All I need is a pure heart O que eu preciso é um coração puro. and a humble heart, E um coração humilde. and I can reach heaven. E eu vou alcançar os céus. So the preachers here in Africa that preach a prosperity message, Então os pregadores aqui na África pregam a mensagem de prosperidade. they're liars. Esses são mentirosos. Every preacher in Africa Todos os pregadores na África who try to be like the mega preachers of America, que precisam ser como outros pastores da América, they try to be like T.D. Jakes, querem ser como o pastor T.D. Jakes, they try to be like Creflo Dollar, querem ser como o profeta Odara, they try to be like Benny Hinn. querem ser como o pastor Ben Hinn. None of them try to be like the Bible. Eles não querem ser como o que a Bíblia diz. They have fake healing meetings. Eles têm falsos ministérios de cura. They hire men and women. Eles têm muitas mulheres. There's nothing wrong with them. Não estão só com eles. They put them in wheelchairs so they can pretend like they're sick. Eles colocaram legras para atrair as pessoas do jeito como eles querem. They throw their coat over people Eles jogam lenço nas pessoas. and everybody fall out on the floor. E todo mundo cai no chão. That's nothing but hypocrisy. Não é nada, você batizado. God's house A casa de Deus is not a playground. não é uma casa de brincadeira. God's house Casa de Deus is not an amusement park. não é casa de festa de God's música. house Casa de Deus is the judgment of God. é o juízo de Deus. It is the work of God. É a casa de Deus. And you will not see it in these mega churches because they don't fear E God. você não vai ver isso numa igreja grande. Por quê? Porque eles não temem a Deus. Are you listening? Aleluia. So when I look at the preachers Quando eu vejo os pregadores, in my world travel, todas as minhas viagens, every country is trying to imitate the mega preachers from America. todo mundo tenta imitar os grandes pregadores da América.
Why do they want to be like men in America? Por que querem ser como homens dos Estados Unidos da América? Because the preachers in America get rich from lying to the people. Porque os pregadores da América se tornaram ricos por mentir para as pessoas. The greatest riches you would ever have in life, A grande riqueza que você pode ter na sua vida, the true prosperity in life, a verdadeira prosperidade na vida, is not money, não é dinheiro, it's not your house, não é sua casa, it's not your car, não é seu carro, it's not your land. não é seu terreno, It is the wisdom and knowledge of God, who God is. é a sabedoria e o conhecimento de quem é Deus. Amanda. Yes. If I know who God is, Se eu sei quem Deus é, I'm a wealthy man. eu sou homem rico. If I know who God is, Se eu sei quem Deus é, I'm a rich man. eu sou homem rico. Yes. You can have all the money in the world, Você pode não ter muito dinheiro no mundo, but you don't know God, mas se você conhece a Deus, you're living in vain. você está You're vivendo, walking in vain. você está a andar no You're caminho, talking in vain. você está a falar de vão. Only God alone should be worshipped. Todas as pessoas, o caminho de Deus não precisa ser adorados. And this is why you find these multi-millionaire preachers. É por isso que você vai encontrar muitos pregadores. They never preach live holy. Eles nunca pregaram o Santo Espírito. They tell you touch the neighbor next to you Eles só falam, toque a pessoa do teu próximo de si. and say, neighbor, E aí diga, vizinho, it's your time. este é teu tempo. Then they tell you look to the neighbor to the left Depois diz, fala para o teu vizinho à esquerda. and say, neighbor, E diga, vizinho, it's your time. esse é o tempo. That's not Bible. Isso não é Bíblia. The Bible said now is the acceptable time A Bíblia diz que não existe nada nos tempos separados. and now is the day of salvation. Agora é tempo de salvação. There's a mega false prophet in America Existem megas profetas falsos na América, named Kenneth Copeland. chamado Gene Scope. He teaches the people in America Ele ensina as pessoas da América. it's a sin to be poor. Come again? He teaches the people in America, Ele ensina o povo na América. he said it's a sin to be poor. Ele disse que é pecado para ser nascido. I challenged him E eu desafiei-o with the Bible com a Bíblia. because Jesus said, Porque Jesus disse, the poor you have with you always. os caminhos pobres que você tem em todos, sabedoria. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you want to be rich, se você quer ser rico, pursue Jesus. persiga Jesus. How large of a bank account you have ain't worth a dime. Mesmo essa conta gorda que você tem, mas você ainda vai morrer. If you die, Se você tem, you have not repented. você não terá nada para se You arrepender. was not baptized in the name of Jesus Christ. Se você não for batizado em nome de Jesus Cristo, You don't have the Holy Ghost speaking in e tongues você não tem Espírito Santo e não fala em língua, like they received on the day of Pentecost e você não recebeu como o que receberam no Pentecostes, at Jerusalem, em Jerusalém, you don't have nothing. você não tem nada. This is why we tell the world, É por isso que dizemos ao mundo, come back to Bible. volte para a Bíblia. No matter where I go in the world, it's the same message. Não interessa se eu prego a mesma mensagem, Come back to Bible. volte à Bíblia. The rich shouldn't get special treatment in church. Os ricos têm um tratamento especial na igreja. Let the rich and the poor live together and obey God. Deixa que os ricos vivam também junto com aqueles que obedecem a Deus. Most preachers come to Africa from America Muitos pregadores vêm da África, vêm da América para a África to take from you. para levar alguma coisa de vocês. I don't want nothing from you but your soul. Eu não quero nada de você, somente a sua alma. Yes. Are you listening? Estás a me escutar? The scripture teaches us, As escrituras nos ensinam. the second chapter of Isaiah, verse 3,
Segundo capítulo de Isaías, verso 3. And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, Muitos povos virão e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, to the house of the God of Jacob, ao templo do Deus de Jacó, and he will teach us of his ways, e ele nos ensinará os seus caminhos, and we will walk in his path. e nós andaremos nos seus passos. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Pois iremos anunciar desde Jerusalém o que ele nos ensinará. Mozambique, Moçambique, God wants you to have the word of the Lord. Deus quer que você tenha o verdadeiro Senhor. Whether you're here from Zambia, Se você vier de Zâmbia, Uganda, Uganda Ivory Coast, ou outras partes, Nigeria, Nigéria, I don't care where you're from, não interessa de onde você é. everybody got one thing in common. Todo mundo precisa ter uma coisa em conta. The time that you live here on this earth is for one reason. O tempo que você vive aqui na terra é por um propósito. Not to act like a fool, Não é para desperdiçar o tempo, not to live a sinful life, não é para viver uma vida de pecado, not to party and drink and go to clubs, não é para você pular, beber e ir nas discotecas, not to be out in the street shaking yourself. não é para você ficar na rua mostrando seu corpo. God made you for his glory. Deus te fez para a sua glória. Bible says he called the whole earth. E a Bíblia diz que Deus encheu a terra Glory to God, from the rising of the sun pela glória do Senhor, to the going down thereof. para a gente ir prostrar-se diante dele. Don't you want to meet the Lord in peace? Você não quer encontrar-se com o Senhor em paz? Let us do what the Bible says do. Então vamos fazer o que a Bíblia diz. In the second chapter of Acts of the Apostles, No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, and verse 38, no versos 38. or rather begin at verse 36. Vamos começar do verso 37. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom he crucified, both Lord and Christ. Ao ouvir aquilo que todos sentiam profundo remorso e perguntaram a Pedro. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? E ao todos os outros apóstolos, dizendo o que nós devemos fazer, irmãos. Then Peter said unto them, Repent, E Pedro disse a eles: arrependam-se and be baptized every one of you in the name of Jesus e Christ, sejam batizados em água em nome do Senhor Jesus Cristo, for the remission of sins, that ye shall receive the gift of the Holy Ghost. para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. For the promises unto you and to your children, Pois essa promessa é para vocês e aos vossos and to filhos all that is afar off, e a todos que estão longe, even as many as our Lord our God shall call. e a todos quanto o Senhor nosso Deus puder chamar. When you obey that, that's when you're born again. Quando você obedece isso, você nasceu de novo. Not when you be sprinkled in some Catholic church. Não é como isso que é pregado nas falsas igrejas. Not bowing head and raise your hands and somebody tell you accept Christ as your personal savior. Ain't no Bible for that garbage. Não é o convite para você aceitar o Senhor e colocar e impor as suas mãos. Você não precisa dessas igrejas falsas. Not prayer sinner's prayer. No such prayers in the Bible. Não é oração de pecado, aquela que se imita, prega, ora aqui, ora assim. Not say a rosary to Mary. That's not in the Bible. Não é colocar regras para os homens, não está na Bíblia. The Lord our God says repent. A Bíblia diz: arrependa-se. Why does the Lord want you to repent? Por que o Senhor quer que nos arrependamos? When I repent for a thing, Quando eu me arrependo de alguma coisa, I'm sorry for that thing. One of you brothers give him a hand. coloca 3, irmão. Give him a backup chair. Coloca 3. Just put 3. When the Bible says repent, Quando a Bíblia diz arrependa-se, then God wants you sorry for your sins. então Deus quer que você sinta pena do seu pecado. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, are you sorry você se arrepende, sente pena for your sins? dos seus pecados? Listen good now, listen, hear me, Mozambique. Igreja, escuta-me lá, não fica distraído. Are you sorry Todo o seu sentimento for your sins?
de culpa pelo pecado. That's what repentance is. É para ser arrependido dos pecados. I'm convicted in my heart for all my wrong. Eu sou uma vítima na minha vida. And I want God to pardon my transgression. E eu quero que Deus perdoe minha And I transgressão. want God to blot out my iniquities. E Deus perdoe minha iniquidade. Everything here tonight or this afternoon, Tudo nesta tarde, God wants you to repent. Deus só quer que você se arrependa. He wants you to be sorry for your sins. Ele quer que você sinta a pena dos pecados que And você after faz. you repent, you must be baptized. E que você se arrependa e seja batizado. You know, that's what Jesus told Nicodemus. As últimas palavras que Jesus disse a Nicodemos, In the 3rd chapter of the book of John, begin at verse 3, no livro de João 3, começando no verso he 3, said, Verily, verily, I say unto you, ele disse, em verdade eu te digo, let you're born again. a menos que você nasça de You novo, cannot enter into the kingdom of God. você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemus didn't understand. E Nicodemos não entendeu. He said, How can I enter the second time into my mother's womb Ele when disse- I'm old? Ele disse, como eu posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe quando sou velho? He thought Jesus was talking about the natural birth. Ele pensava que Jesus estava falando do Glory nascimento to natural. God, but Jesus was talking about a spiritual birth. Mas Jesus falava do nascimento espiritual. Then Jesus come back and make it plain. E Jesus veio ainda ensinar, a explicar. Verily, Escuta, verily, verdadeiramente, I verdadeiramente, say unto you, eu digo a ti, except a man is born of water a menos que você nasça de água and of the Spirit, ou do Espírito, he cannot enter você não vai entrar the kingdom of God. no reino de Deus. Now, some of you may be baptized, Father, Son, and Holy Ghost. Alguns de vocês podem ser batizados em falsas igrejas. Jesus never said, Be baptized, Father, Son, and Holy Ghost. Talvez foram batizados e não receberam o Espírito Santo. Jesus said, Be baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Jesus não disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And the name of the Father, Son, and Holy Ghost is Jesus because he's the Christ. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o próprio Jesus, porque Ele é o Cristo. He's Father in creation Ele é Pai na sua natureza, because he created everything. porque Ele criou todas as coisas. He's Son because he was manifested in the flesh. Ele é Filho porque se manifestou em carne. Died, put the death in the flesh. Morreu e também deixou a morte Came na on carne. back the 3rd day in the spiritual body E no terceiro dia o Espírito and voltou ascended above all heaven. e o colocou acima de todas as He coisas. come on Holy Ghost in the church. E Ele trouxe o Espírito Santo para a igreja. There's not 3 gods. Não tem três deuses, It's one God é somente um Deus. with many operations. Com muitas operações. To better understand it, Precisa entender, I'm a son at birth. eu posso ser o filho do meu pai. I'm a husband by marriage. Eu também sou esposo pelo casamento. I'm a father because my wife and I got 7 kids. Sou pai porque eu e minha esposa temos 7 filhos. There's not 3 Pastor Jennings. Não são 3 pastor Dino Jennings. There's one Pastor É Jennings só um pastor Dino Jennings. with many operations. Mas com muitas operações. This one God is healer, Esse é o único Deus que cura. keeper, O nosso protetor. provider, Ele é provedor. redeemer, Ele é redentor. savior, Ele é salvador. creator, Ele é criador. healer, Ele é curador. many operations Muitas operações. by the one Mas God. Deus. Aleluia. Mozambique, God wants you to repent. Moçambique, Deus quer que você se arrependa Be baptized, every one of you, e seja batizado em água. in the name of Jesus Christ to get your sins washed away. Em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. If you don't have it like the Word of God declare it, Se você não fizer como a palavra está a declarar, you're still a sinner. você continuará You pecador. ain't never been born again. E você nunca nascerá de novo. You're not saved, Você não é salvo. including your pastor. Inclusive os seus No pastores. matter who is your pastor, if he ain't got it like the Bible, he ain't saved. Se o seu pastor não cumpre o que está escrito na Bíblia, também não está salvo. Whether it's your mother or your father, Não interessa se é seu pai ou sua mãe. everybody, Todo mundo glory to God, got to do the same thing. precisa fazer a mesma coisa. Now, if there's anyone here this afternoon, Então tem alguém aqui nesta tarde
here in Mozambique aqui em Moçambique, that want to do it the right way, que quer fazer da melhor forma, want to do it the Bible way. quer fazer da forma bíblica. If you want to be baptized in the name of Jesus Christ today, Se você quer ser batizado em nome de Jesus Cristo hoje, stand on your feet if you want it. coloque-se de pé se você quer ser batizado. Stand on your feet if you want to be Coloque-se de baptized. pé aquele que quer ser batizado hoje. Stand on your feet if you Levanta, want to be coloca-se de pé baptized. aquele que quer ser batizado hoje. Wonderful. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém quer ser Amen. batizado God hoje? willing, Levanta. they'll make preparations Começa a preparar, irmãos, to baptize you today para batizar hoje. in the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Thank you for listening, brothers and sisters. Obrigado por me escutar, irmãos e irmãs. We turn you back in the hands of Pastor Benny. Vou dar a palavra ao pastor Benny. Amen.